Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Edson Rosas, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Amazonas, e o professor Newton Ferez, presidente da Terceira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva também do Estado do Amazonas. Gostaria de agradecer a todos pela presença, aos colegas de outros estados que estão participando conosco, e dizer que é muito importante para nós termos hoje os senhores como palestrante dessa nossa aula, com um tema tão importante. Nós não poderíamos deixar de trazê-los. Qual a importância que os dois têm. E hoje eu gostaria de iniciar de uma maneira diferente, agradecendo especialmente ao Dr. Edson por ter me enviado recentemente o livro O Árbitro e o CBJD. Dr. Edson, gratidão. Gratidão. Tá? Temos pressa em tudo. Aí acontecem os atropelos do destino. Aquela situação que você mesmo provoca por pura ansiedade de não aguardar o tempo certo das coisas. Procurar sorrir sempre, mesmo diante das dificuldades. E não se envergonhar das lágrimas, diante das necessidades. É outra maneira de irmos ao encontro dela. Ser humilde, prestar favores sem recompensas. Abrir as mãos e oferecer ajuda. É uma maneira de buscar a felicidade. Dr. Edson Rosas, professor Newton, boa noite a ambos. Sejam bem-vindos ao projeto de aprendizagem Sérgio Corrêa e turma Marta Magalhães. Obrigado, Naildo. Não sei se já posso começar aqui, pelo menos as palavras iniciais, agradecer o convite que a associação nos fez. Né? Dr. Edson me chamou para compor também aqui. Né? Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui entre amigos, entre árbitros, né? Já vou comentar também sobre isso, para falar um pouquinho sobre uma temática que é extremamente importante para o árbitro e para o tribunal, né, quando existem situações. Então, agradeço muito o convite, Naildo. Doutor Edson. Não, também, né? Muito obrigado, espero que o livro seja útil, né? Foi uma satisfação escrever junto com o Dr. Newton, era um desejo nosso por muito tempo, o Dr. Newton é um árbitro internacional, e a gente conseguiu dividir o livro nessa parte técnica, né, e na parte da legislação. Eu não tenho a dúvida que é um livro sensacional e a gente conseguiu atingir várias pessoas, passamos para vários árbitros. É uma satisfação muito grande. Eu pensei até que você já tinha esquecido de mim, porque você falou comigo, acho que tem 1 ou 2 meses, né? E eu vendo aqui, sempre que ia ter uma palestra, eu digo, acho que ele desistiu da gente. Mas, muito obrigado, viu? A gente está muito satisfeito, muito feliz de poder participar e tentar passar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, para que as pessoas possam aprender um pouco mais, como a gente também aprende com todos, porque toda vez que a gente participa assim, de uma conversa, sempre vem uma ideia nova, e a gente começa a achar, né, doutor Newton, que o livro ficou defasado, tinha mais coisa para colocar, né? A gente vai dividir hoje a palestra e vamos fazer bem resumido para que a gente possa ter um espaço maior para perguntas, né? Que eu acho que esse workshop é muito melhor do que só uma pessoa ficar falando. Então, a parte do professor Newton, a minha será de uma forma bem reduzida, para que a gente possa atender as perguntas dos senhores. Muito obrigado. Naildo, posso começar já a falar? Sim. Então, ok. Então, novamente, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou já iniciar uma projeção e merece um esclarecimento, e novamente eu faço aqui, além do esclarecimento, um agradecimento,
né, que já vai para 6 anos, o convite que recebi para fazer parte do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Amazonas. Eu sou formado em Educação Física, né, mestrado, estou fazendo doutorado, tanto que estou até afastado de Manaus para o doutorado, mas não sou da área do direito, mas houve um convite lá atrás, e desde então faço parte, né, do Tribunal de Justiça Desportiva, atualmente na 3ª comissão, respondendo pela presidência, mas é algo que outros colegas também têm muita capacidade, ou mais do que eu, para estar ali. E o convite veio algum tempo atrás, também pela experiência na área esportiva como árbitro que eu tenho, né, árbitro de atletismo. O doutor Edson comentou, eu sou árbitro internacional, inclusive não estou no Brasil, estou em Portugal, né, a convite da Federação Portuguesa para um evento que vai ter agora no sábado sobre marcha atlética. Eu sou árbitro internacional de marcha. Então, essa experiência, né, nacional, nível internacional, me ajuda muito nos momentos que nós estamos ali nas sessões de julgamento, junto aos colegas do TJD. Não sei tudo sobre a arbitragem, mas já há 30 e poucos anos envolvido nisso. Inclusive, eu vejo que tem alguns presentes aqui que são também do atletismo. O Naildo me permitiu abrir o convite aos colegas, e eu estendi a várias redes sociais que eu tenho aqui. Eu vejo ali alguns colegas do Amazonas e São Paulo presentes nesse momento aqui. E o convite é para falar um pouquinho sobre a questão dos relatórios. Então, antes disso, né, como ele já apresentou, né, a Associação Esportiva do Litoral, que está promovendo, através do projeto de aprendizagem Sérgio Correia, turma Marta Magalhães. A ideia da nossa fala hoje é falar um pouquinho sobre causas e consequências de um relatório mal redigido, né? Então, o que acarreta no momento de fechar uma súmula, de fazer alguma anotação, fazer algum esclarecimento ali, colocar muito, colocar mal feito ou não colocar. Então, eu já peço aos presentes ter ao lado um papel, um pedaço de papel, um rascunho, uma caneta, um papel. Mais à frente eu vou pedir uma tarefa para vocês, algo bem simples mesmo. Então, tenham à mão já uma caneta e um papel que eu vou pedir para vocês fazerem, vou dar um tempinho, 1 minuto, coisa simples, só para vocês fazerem uma anotação, vamos ver o que vai gerar isso tudo. Iniciando então isso, nós precisamos recordar que todo esporte regulamentado, ele está sujeito ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é um modelo que nós temos, um exemplo de um livro, né? E todos aqueles que atuam com o esporte no território nacional submetem-se a esse código. E o inciso 5 fala dos árbitros, assistentes e demais membros da equipe de arbitragem. Ou seja, todos nós estamos sujeitos ao que diz esse código, ao que rege, ao que permite, ao que não permite, né, dentro do momento esportivo, do momento que eu sou escalado até o momento que eu entrego a súmula. Não é só na partida, inclusive o doutor Edson vai explanar um pouquinho sobre isso também. Só que o artigo 75 desse código fala, ele é bem específico quanto à questão da súmula, ao relatório da competição. Ele fala que essa súmula, esse relatório, vejam só, aqui ele está muito mais, essa situação de súmula está muito mais presente aos esportes coletivos, mas ele está abraça todos os esportes. O atletismo, tem colegas presentes aqui, a natação, o vôlei, o basquete, ao judô, a qualquer esporte, esse código tem gerência. Então, vamos só entender que aqui vou trazer exemplos de esportes coletivos que estão mais sujeitos a terem essas situações. Não que não possa ocorrer no atletismo, na natação, pode, mas o futebol, um futsal, está mais sujeito a essas situações que eu vou apresentar aos senhores nesse momento. Qualquer dúvida, Naildo, também o pessoal acho que tem liberdade para levantar a mãozinha. Eu não estou vendo os colegas, eu estou com a tela de apresentação na frente, mas o pessoal tem liberdade para talvez abrir o microfone, ou talvez no final, então melhor, né, grava a pergunta e no final a gente pode discutir mais. Então, esse artigo 75 trata da súmula e do relatório de competição, que serão elaborados e entregues pelo árbitro e seus auxiliares dentro de um prazo estipulado em lei, ou no regulamento, ou nas normas da federação, da associação. Então, existe um prazo e ele tem que entregar. Só que essa súmula, esse material, esse relatório, é o documento oficial da partida, daquele evento, daquele jogo.
E aqui começa a nossa preocupação. Preocupação não, a nossa recomendação, sugestão. Colocar com calma e clareza de detalhes, riqueza de detalhes, todas as informações sobre as ocorrências que houveram, ou que deixaram de haver, enfim, naquela partida, naquele jogo. Os senhores têm conhecimento de que, se ocorre algo, aquele jogador, aquele atleta, aquele árbitro, aquele clube pode ser denunciado a um tribunal. Então, existe todo um procedimento, né? A procuradoria vai receber a denúncia, vai processar, vai analisar, vai emitir o ato de denúncia, vão ser chamadas as partes envolvidas, vai para julgamento. Lá no julgamento, aqueles auditores, aquela comissão, a terceira comissão, por exemplo, que eu faço parte, nós não estávamos na partida. Quem é que estava? Os senhores. É o Reginaldo, é o Cleando, é você, Nailton, que estava na partida, que viu o que aconteceu. Eu não estava, o doutor Edson não estava, a doutora Kerlin, que se faz presente também, nossa procuradora, não estava na partida. Como vamos analisar algo que não vimos? Como fazemos isso? Através da súmula. Então, a súmula tem que ter uma riqueza de detalhes, porque são os olhos do TJD, uma fala do doutor Edson, né, na partida. Nós não estávamos, quem estavam vocês, e através da súmula nós vamos olhar o que aconteceu. Por isso, o artigo 266 fala que, inclusive, o árbitro pode ser punido se ele deixar de relatar as ocorrências disciplinares da partida, ou fazer de modo a impedir, a impossibilitar ou dificultar a punição do infrator, né, deturpando fatos ocorridos ou fazer constar fatos que não tenha presenciado. Ah, escutei falar que aconteceu alguma coisa, e vou colocar, não, eu não vi. Então, veja só, tem que fazer porque é necessário. Deixar de fazer também está previsto no código. E eu tenho aqui alguns exemplos, e agora eu vou pedir aquele papelzinho para vocês, lembram? Eu pedi o papel, a caneta, eu vou soltar um vídeo, vou soltar 2 vezes, olha a colher de chá que eu vou dar para vocês. Em uma partida, o fato só ocorre uma vez. O jogador, na tabela, na quadra, na piscina, seja onde for, o fato só vai ocorrer uma vez. Aqui eu vou soltar 2. Vou dar uma colher de chá para vocês. Eu peço desculpas, talvez, pela qualidade do vídeo, mas prestem atenção e após o vídeo, eu vou passar 2 vezes, anotem, vocês são os árbitros, anotem como se fosse relatar o fato que ocorreu. Ninguém fala nada, só anota. Então, prestem atenção, eu vou soltar e vou dar um tempo para vocês anotarem. Tá ok? Todo mundo preparado? Caneta na mão também. Primeiro vamos analisar o vídeo 2 vezes, ok? Eu vou soltar a primeira. Minuto. Passei uma vez, vou soltar mais uma. Olha a colher de chá. Professor? Não está aparecendo não, doutor. Opa, desculpa. Não está aparecendo para ninguém? Não. Não, O senhor precisa fechar esse compartilhamento e abrir o vídeo próximo. Ok, então vou tentar fazer de outra maneira aqui. Um instante, Se tiver o senhores, vídeo separado, doutor, acredito que seja que melhor. consiga, né? Deixa eu ver se eu tenho agora. Eu peço desculpas, me deem um minutinho só. Um instante. Enquanto o doutor finaliza, eu gostaria de agradecer a presença de alguns colegas árbitros do quadro nacional, que sempre estão com a gente e estão prestigiando. Eu já achei o vídeo aqui, só um instante, pessoal, já vou soltar. Vou compartilhar com vocês. Todos estão vendo uma tela branca, jogador brasileiro do Barcelona, da entrada violenta.
Sim. Estão vendo? Ok, então eu vou soltar o vídeo aqui. Aqui eu vou ter que voltar, então, para passar 2 vezes para vocês olharem, mas não tem problema. De novo. Uma terceira vez. Ok. Passei 3 vezes, eu peço desculpas pela imagem, não sei se ficou tão claro assim. 1 minuto para vocês anotarem o que aconteceu. Camisa azul escuro, camisa azul claro, quem agrediu, quem foi agredido, os dois caíram, não sei. Vocês vão me dizer, por favor. Vou soltar mais uma vez. Opa. Ok. Todos puderam ver, então eu pediria 1 minutinho para vocês anotarem o que aconteceu. Estou marcando. 1 minuto só é suficiente. Quem fez o quê? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Só no meu tá meio complicado, já tá aparecendo em câmera lenta. Tá muito ruim Não, mesmo. eu peço desculpas pela qualidade do vídeo, mas Sim. aqueles que conseguiram observar, tá? Quem a imagem não ficou tão boa, não tem problema. É só um exercício, só para reforçar nosso tema, nossa fala de agora. Pelo menos 2 ou 3 aí que anotaram. Só me dê um sinal com a mãozinha, assim, se conseguiram anotar. Algum colega, Oswaldo conseguiu, Cleandro também, quem mais? O Gleison ali também fez um sinal, ok. Josenias também, ok, beleza. Ri, ok, beleza. Eu pediria, se vocês poderiam fazer a gentileza, Cleandro, Josenias, qualquer um de vocês, abrir o microfone e ler o que você escreveu. Por favor, não se preocupe, gente, é um exercício, uma brincadeira, só para visualizar o que acontece na quadra, no campo, na piscina, em qualquer lugar. Então, eu pediria a gentileza de um dos colegas abrir o microfone e só ler, não precisa nem se identificar. Boa noite, Newton. Tudo Boa bem? noite, diga lá. O jogador azul, da equipe escuro, desfere com um chute na perna próximo da tíbia, de forma violenta. Ok, obrigado, Oswaldo. Mais alguém? Completando o relatório do Oswaldo, após ser atingido, o jogador azul claro atinge o jogador com a perna direita no seu rosto. Ok. Mas eu vou pedir o seguinte, por favor, Rio, tá certinho, mas eu vou pedir o seguinte para vocês, não complete de ninguém, leiam o relatório de vocês, tá bem? Eu sei que você, só complementar, eu entendi tua colocação, mas leia só o que você escreveu. Por favor, Josenias, isso. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o jogador do Barcelona, camisa 11, deu um pontapé no seu adversário. Cartão vermelho por jogo brusco grave. Ok. Mais alguma coisa? Não? Não, só isso. Tá bem. Mais alguém, mais alguma colocação de algum colega? Cleandro, vai lá. O jogador da equipe do Barcelona defere um pontapé no jogador da equipe de azul claro, onde o mesmo atinge o jogador na parte da cabeça com o pé. Consecutivamente, apliquei, no caso, o cartão vermelho pelo jogo brusco grave. Perfeito, perfeito. Gente, a brincadeira aqui, eu vou voltar à minha apresentação aqui, só um instante. Deixa eu só achar. Aqui. A imagem, eu peço desculpas novamente pela qualidade, a imagem foi igual para todo mundo, ok? Mas
Então, aqui era a tarefa de vocês, descrever com calma e riqueza de detalhes o que aconteceu no lance. Então, era para fazer naquele momento, né, agora, e a imagem foi igual para todo mundo, mas vocês escutaram colegas falando, colegas fazendo colocações diferentes. Alguém falou que atingiu na cabeça, tive a impressão ali, eu não parei agora com calma para olhar novamente, acho que foi no rosto, mas cabeça é tudo, na parte da trás, na parte da frente. Foi por querer, foi sem querer. O segundo lance foi intencional, o primeiro foi intencional, merecia vermelho. O segundo merecia algum cartão, foi sem querer. De repente o cara fez de propósito, não sabemos a habilidade atlética dele, ele faz judô, faz karatê, taekwondo, ele se sentiu atingido, eu vou pegar o cara, e com a perna deu um rabo de raia lá, não sei se esse é o nome, e atingiu o copel, talvez tenha sido de propósito. Então, não sabemos. Por isso, olha só, a brincadeira à parte, mas um lance pode gerar diversos relatórios. E tudo isso vai chegar para nós ali. Alguém falou que expulsou direto, alguém falou que deu cartão, alguém não completou, alguém colocou demais. Então, vejam só, isso tudo vai chegar para nós e 4, 5, 6 pessoas vão analisar uma descrição e vão ter que julgar, ou absolver, ou punir. Então, o relatório é de extrema importância para nós. Aqui, não ficou tão bom, novamente. Aqui um exemplo de uma súmula, onde a pessoa informa ali na parte de baixo. Oi, quem chamou? Naildo. Pois não? O slide, ele ainda está na tela inicial, na primeira tela. Opa, última forma, então deixa eu parar aqui, começar novamente. Obrigado vão me avisando, gente, por favor. E agora, aparece uma súmula? Sim, ok. Ok. Então, uma súmula de futebol onde ali está escrito: informo que a ambulância não tinha desfibrilador. Só um exemplo de uma descrição, eu vou trazer mais à frente. É extremamente importante a riqueza de detalhes. Então, quem viu, tem certeza do que viu? Não tem certeza do que viu? Chama a equipe, o que você viu, o que você não viu. Qual é o procedimento entre vocês, né, em um curso de formação, quanto a isso? Só um relata, só uma pessoa pode anotar na súmula? Vamos discutir algumas coisas que eu vou apresentar aqui para vocês. Avançando aqui. Vejam esse modelo de súmula aqui. O que vocês podem comentar de situações aqui na súmula? Vamos lá, na segunda linha. O tempo da ação, 5 minutos, princesa, 17 minutos. O tempo está borrado, o minuto está borrado. Eu não tenho certeza se realmente isso aconteceu. Newton, mas isso é tão importante? Claro que é. Quando nós analisamos os fatos, compreender o momento da ação e tudo que acontece antes ou depois é extremamente importante. E está borrado, eu não tenho certeza dessa súmula, da veracidade dessa súmula. Passem. Então, vamos descendo as 4 últimas linhas. Vocês conseguem perceber alguma diferença para as primeiras? Foi outra pessoa que escreveu. A letra é diferente. Foi outra pessoa. Mas foi a caneta, acabou a tinta da primeira. Não. Aqui são pessoas diferentes. Tá? Então, a súmula é feita a quantas mãos? Né? Um escreve, todos relatam, todos escrevem, só um relata. Então, como funciona isso? Esse procedimento é extremamente importante. Vocês têm que ter essa norma no momento de confeccionar uma súmula. Aqui, essa súmula gerou para nós uma súmula verídica, chegou no TJD, não vem ao caso de quem fez, quem não fez, mas gerou uma discussão tremenda, porque o tempo está borrado, foi feita a 2 mãos, talvez até a 3 mãos. Essa linha que tem um asterisco no meio ali, ela me parece talvez uma outra pessoa que escreveu, vejam só, 3 pessoas escrevendo uma súmula. Então, o que é o correto? É só o árbitro geral? É só o mesário? É só o bandeirinha? Ou toda a equipe vai compor a descrição do que vai na súmula? E, novamente, clareza nas informações. Aqui, uma súmula, talvez também em futebol, vejam ali o tempo, número do jogador e o tempo da ocorrência. Né? Então, o número está borrado. Daí eu vou pegar na súmula, será que tem esse Márcio do Flamengo? Ele é realmente número 8? Eu não sei, está borrado, eu não tenho certeza. Será que não tem duplicidade de número em uma partida?
Então, o erro de quem preencheu a súmula antes lá, ou durante a confecção, aqui são as advertências, tal, o tempo de jogo, né, 58, 8, não está claro para nós, gera dúvida, porque um 3 pode ser transformado em 8, um 9 pode ser mudado para 8, um 6 pode ser arredondado para 8 também. Então, olhem só a confusão que gera. E se vocês olharem no número do jogador na segunda coluna, aquele 8 ali me parece que tem um 6 por trás. Então, vejam, gera uma tremenda dúvida. E como julgar o fato pode ser o mais real possível, mas quando nós pegamos uma súmula com vários erros dessa maneira, né, tudo é colocado em xeque. Talvez o atleta foi realmente, cometeu tal falta de propósito, mas vai ser absolvido, porque a veracidade dos dados ali não nos ajudam a compreender tudo o que aconteceu. Vejam aqui uma súmula de atletismo, né? Vejam lá, o nome do primeiro atleta está arriscado. Não vamos mensurar aqui o nível das competições, eu estou trazendo para vocês exemplos de súmulas de vários esportes que podem chegar nas nossas mãos. Então, a gente está falando do relatório, e a súmula é o relatório. Então, aqui a súmula, ela está, o número da tentativa ali, na primeira linha, 1560, está circundado. Não é a maneira correta de ser feito, de ser preenchido uma súmula dessa maneira. E se vocês olharem na quarta linha, Gil Dias, o nome do atleta, a marca do atleta, 22,90, na última coluna, lá na penúltima, está legível, mas nessa coluna, na terceira, o segundo 2, não, ele foi reforçado. Então, até mesmo a marca do primeiro colocado, eu coloco em xeque quando pego uma súmula como essa. Eu vou desconfiar, vou chamar o árbitro, enfim, isso em uma competição de atletismo, para esclarecer. Leiam para mim, por favor. Não vale rir, vamos lá, tentem ler. Não, realmente está difícil, gente, é sacanagem isso. Por mais que tenha aqui, aumentando bem isso daqui, tenha clareza nos detalhes, mas até mesmo o tamanho da letra, gente. Faltou papel, Newton, lá, eu tive que pegar o verso da súmula para fazer as anotações, que a partida foi muito tumultuada, e a minha letra é pequenininha. Calma lá, faça com calma, porque, novamente, essas informações vão chegar num julgamento e a gente vai precisar entender o que aconteceu. Tá? Vou ter que tentar... parece um hieroglifo aqui, coisa das cavernas. Eu vou ter, ao término da partida, fui surpreendido pela chegada repentina do atleta 04, preto, senhor alguma coisa, que eu não entendi o nome ali, Santos Bispo, e cara, tá extremamente... Eu sei porque eu já li umas milhares de vezes isso daqui, então algumas linhas dessa eu consigo identificar, mas em uma primeira vista fica extremamente difícil. Esse é outro exemplo aqui. Vejam só, não vamos entrar em xeque, não vamos questionar a questão da formação acadêmica. O árbitro tem que ser formado, tem que ter mestrado? Não, nada disso. Tem que ter, imagino, um ensino médio completo, seja alfabetizado, saber ler e escrever. Né? E isso é o mínimo que eu acredito que em todos os esportes vai ser exigido daquela pessoa que vai entrar como árbitro. Mas eu tenho que ter o cuidado também com a escrita, tá? Porque vai ser, se essa súmula chegar em um julgamento, os auditores, a plenária, os dois advogados a procuradoria e de defesa vão ter acesso a isso. E se de repente for necessário projetar na tela alguma coisa, será sabido quem é o árbitro, né? E da maneira com que ele está colocando as informações. Então, o cuidado com o nosso português, com as palavras, o respeito à nossa língua pátria, né? Também tem esse lado, né, da informação, mas também o respeito à língua pátria. Então, o cuidado que devemos ter no preenchimento com a questão gramatical. Invadido, semi-incentivado, disse que se não fosse, não havia competição. Um outro exemplo, não vem ao caso de onde veio, de qual esporte, enfim, mas o cuidado que devemos ter com a língua mãe, né? Aqui, já vimos várias vezes isso em súmulas. Então, eu pego lá, o atleta aos 7 minutos do segundo tempo recebeu uma cotovelada e daí o relatório, né, segue, o atleta recebeu atendimento dentro de campo. E
ponto final. E eu paro e começo a pensar, tá, recebeu atendimento. Recebeu atendimento dentro de campo, bebendo um copo d'água. Ele estava lúcido, ficou com sede, pediu água, é uma situação. Eu imagino que aqui a agressão não foi tão forte, ele estava com sede e pediu água. Recebeu atendimento dentro do campo e estava inconsciente. Opa, a agressão já foi mais forte. Eu já vou imaginar que a agressão que ele recebeu foi algo mais sério, talvez de propósito ou não. Situações diferentes nesses dois exemplos. Recebeu o atendimento sentado no gramado. Recebeu atendimento espiritual dentro de campo. Que tipo de atendimento ele recebeu? É a pergunta que eu vou fazer ao árbitro. Eu não sei, o árbitro só colocou até ali, ó, campo e ponto final. Que tipo de atendimento? Veio o massagista? Veio o pai? Veio a mãe? Veio o técnico? Veio... Quem é que veio ali? Veio a ambulância? Veio o IML? Retirou o corpo? Eu não sei, brincadeira à parte, mas eu preciso saber a seriedade do que aconteceu. Então, foi agredida e recebeu atendimento dentro de campo, estava inconsciente, foi retirado da maca, saiu vomitando, saiu com fratura exposta. Aconteceu o que aconteceu? Então, não somente recebeu atendimento dentro de campo, fora de campo, a ambulância entrou, recebeu atendimento médico dentro da ambulância, dentro de campo, a ambulância se retirou e seguiu para o hospital. Relatar tudo efetivamente o que aconteceu. Uma outra situação. Vocês já devem ter, talvez, presenciado isso. No atletismo não é tão comum. Houve um caso alguns anos atrás, vários anos atrás, em Brasília, foi 30 e poucos anos de arbitragem, foi uma única vez que eu escutei isso. Um atleta xingar um árbitro. Mas aí, vamos lá. O que é xingar? O que é ofender um árbitro? Um xingamento pode ser uma ofensa. Ofensa à honra, ofensa... Enfim, que tipo de xingamento que esse atleta fez? O árbitro só colocou assim, ó, o atleta xingou o árbitro. Mas sim, ele chamou de feio, chamou de bobo. Não, você é bobo. É xingamento? Feio. Ah, eu sou feio. Talvez seja só uma análise que você está fazendo da minha pessoa, e não xingamento. O que é que esse atleta falou? Nesse momento aqui, abre parênteses, tem que relatar tudo. Né? O atleta xingou o árbitro de filha daquilo. Vai tomar naquele lugar. Você não merece... Cara, tudo que ele falar, letra por letra, tem que ser relatado. Na sequência, inclusive na própria sequência. A fala do atleta após receber o terceiro cartão, o cartão vermelho foi de seu árbitro filho daquilo, coloque esse cartão naquele lugar, vá para aquela... Tem que relatar na sequência. Tudo que ele falou tem que ser colocado, e não simplesmente isso. Xingou de feio. Eu sou feio, se vocês me xingarem, se o Naildo me chamar de feio, não, você está certo. Eu tenho que ficar quietinho e aceitar, eu sou feio. Mas o que ele falou? Então, a clareza na informação é extremamente importante. Não vamos entrar no mérito, tá, sobre as questões políticas, raça, credo, não sei a religião de vocês, tá, respeito todas, mas a súmula não é o momento para expressar o nosso credo, no que acreditamos ou no que não acreditamos. A súmula é para quê? Ela tem uma finalidade, ela é um documento formal, não esqueçam isso. Tá? A súmula é um documento oficial que pode ser usado por uma homologação de recorde. No atletismo é assim. Se o cara faz uma marca X, aquela súmula, dessa maneira que está sendo preenchida, vai ser encaminhada para a Confederação Brasileira, vai ser encaminhada para a Confederação Sul-Americana, vai ser encaminhada para a Federação Internacional. Como é que eu vou levar um documento com uma frase como essa? Não vamos entrar no mérito sobre credo, discutir isso em um outro momento, podemos marcar uma outra palestra aqui, cada um expressa a sua opinião, mas a súmula não é o momento para isso. Tá? Não deve ser usada para qualquer manifestação. Fora fulano de tal, fora outro partido. Não, esqueçam a parte política, credo, cor, nada disso vai dentro de uma súmula durante o seu preenchimento. Aqui, ó, informa que houve um atraso para o início do segundo tempo, uma queda de... uma queda de energia interna do estádio, na qual os refletores deles ganham, só foi possível iniciar após 19... Perfeito! O árbitro aqui informou que houve uma queda de energia, devido a isso houve um atraso para o início do segundo tempo, porque de repente, imagine, transmissão ao vivo, Rede Globo vai transmitir,
ao vivo para o Brasil inteiro. Então, vai ser questionado o porquê, né? Então, vestiário para arbitragem bons, as condições de iluminação ruim, vários pontos de campo do jogo com baixa luminosidade. Opa, isso é importante. A iluminação pode interferir no visual, na questão da bola, ver a bola, principalmente para o goleiro, uma bola alta, uma bola, sei lá, né? Até mesmo identificação dos jogadores, isso é importante. E o clube, talvez o responsável pode ser formalizado a nível de TJD e responder por isso, né? Porque ele deve dar condições de jogo. Gente, muito rapidamente nós falamos aí, se vocês me deixarem falar, eu fico falando muito mais tempo, né? Um tema que me agrada muito, né? Como eu falei, eu sou árbitro e conversar com colegas às vezes é um prazer enorme. E novamente agradeço, né? Você recebeu, tem em suas mãos aí um exemplar, o Dr. Edson me convidou algum tempo atrás a compor um trabalho com ele, né? E saiu essa obra, né? O árbitro do CBJD. Então, um pouco da nossa experiência na arbitragem, fazendo ligação com, dentro do código que diz respeito à arbitragem. Então, a gente espera que não só o livro, mas o tema abordado, essas falas assim contribuam para a formação. Tá? Não parem. Né? Quando eu digo não parar, é não parar, eu já sei tudo da modalidade, do futebol, do vôlei, do basquete, tá? Do atletismo, a Ruth está ali presente também. A gente sempre tem que estar aprendendo. Né? E essas discussões aqui, como a associação está promovendo, nossa, é fundamental, é essencial para o crescimento da arbitragem. Discutir lance, de repente projetar o que você acha, você viu isso, você viu aquilo. Isso ajuda muito. E esse exercício de relatar, não tenho medo de escrever. Eu trouxe alguns exemplos ali sobre questões gramaticais, enfim, mas não tenho, é melhor colocar, mesmo colocando errado, talvez a escrita, do que não colocar, do que omitir. Isso, para nós, traz um prejuízo tremendo, né, na hora de analisar um fato, na hora de julgar um fato, na hora de absolver ou culpar. Então, olhem só, novamente usando a frase do Dr. Edson, a súmula são os nossos olhos, vocês estão lá, vocês são os nossos olhos, e a súmula retrata o que vocês estão vendo. Eu estou aberto a perguntas, talvez o Dr. Edson pode seguir as perguntas no final, Naildo, fica seu critério. Obrigado pela paciência de todos. Vamos tentar fazer assim, as perguntas no final, né? Porque aí o que o professor Nilton falou, agora eu vou tentar colocar aqui dentro da legislação, aí assim fica mais fácil para os colegas entenderem no final fazerem as perguntas. Pode ser assim? Claro, doutor, combinado. Então deixa eu ver se eu aprendi direito aqui a lição. Naildo, nós temos um de praxe lá no TJD, quando a pessoa não consegue dar os comandos certos, ela paga uma taxinha. Então, o microfone desligado no começo, o doutor Edson já está devendo. Não, pois é. Mas aí a culpa é do TI. Pede para o Rogério acessar também, que eu não estou conseguindo. Está aparecendo aí para os senhores? Sim, ok. Então, vamos lá. A ideia, senhores, é a gente tentar mostrar aqui para vocês onde é que a gente poderia enquadrar o que a gente acabou de conversar, né? Então, vamos lá. Está muito enfeite esse negócio, né? Bem, a gente tem que começar o que diz o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor está lá, foi inserido, então, o árbitro. E o que é mais importante nesse artigo é que o árbitro ele tem que ir para o jogo, para que ele tenha isenção, para que ele seja imparcial, para que ele seja independente, ele seja previamente remunerado, né? Aquele PIX, a sua cota de arbitragem. E um detalhe é que isso tem que ser feito pela associação promotora da competição, que a gente chama de entidade de administração desportiva, é a federação, no caso aqui, a associação. O árbitro não pode ser remunerado pela entidade de prática desportiva, né, pela equipe. Mesmo que o regulamento diga que é responsabilidade da equipe, esse valor tem que ser depositado na conta da federação, ou da associação, ou da confederação, e essa fará o pagamento. Não dá para a gente dizer, no final do jogo recebe. Não pode ser assim. Inclusive, aqui, a gente conseguiu
colocar nos regulamentos e fizemos até uma resolução, colocando que teria que ser pago nos jogos na capital 24 horas antes e no interior 48 horas antes, né? Depois foi incluído nos regulamentos e hoje, inclusive, a própria federação já estabelece isso como norma, né? Então, o valor é depositado antes do jogo, senão o árbitro nem vai para o jogo e basta colocar isso na súmula, que aí o clube vai estar sujeito às devidas punições. Então, o importante é a isenção do árbitro nos jogos, né? A isenção que o árbitro possa atuar sem qualquer tipo de problema, considerando essa situação, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar a tela aqui agora. Muito bem. A questão do erro de direito, né? Que geralmente os clubes tentam arguir no sentido de anular o jogo, tentar fazer com que tenha uma outra partida, é algo muito difícil um clube provar que houve erro de direito. Até porque a própria legislação diz que as decisões do árbitro, né, em campo, ela não muda, ela é definitiva. Nem a justiça desportiva pode mudar. É com relação à expulsão, é com relação à marcação do gol. Apesar de a gente ter aqui alguns exemplos, inclusive teve recentemente um jogo, né, que teve uma equipe que jogou com um jogador a mais, mas mesmo assim é algo muito difícil conseguir provar isso na justiça, né? Deixa eu tentar mudar aqui de novo. Bem, no CBJD está lá em curso, né, de qualquer forma, o erro de direito, que é deixar de observar as regras do jogo, as regras da modalidade. E aí o árbitro está sujeito a essas punições, né, de 15 a 120 dias e, enfim, a multas e tal. O árbitro tem que tomar, claro, como o professor Milton acabou de falar, o árbitro tem que estar sempre atualizado, né? Ele não pode chegar lá ainda decorado com a regra anterior, se houve mudança, se houve essas coisas, porque o árbitro está sujeito a essas punições. Muito bem. Os árbitros, eles têm certos deveres ao estar em campo, né? O árbitro ele não tem só o bom de estar ali apitando o jogo, mas ele tem sempre que tentar, de qualquer maneira, atuar. E essas aqui são, entendo eu, as principais falhas ou principais situações que o árbitro tem que tomar cuidado para que isso não ocorra. Por exemplo, agora, a questão de omitir-se no dever de prevenir a violência, a animosidade, é justamente aquilo, deixar de colocar na súmula o que aconteceu. Na última sessão aqui de uma das comissões, para vocês terem uma ideia, 2 jogadores foram absolvidos pelo vídeo que foi apresentado pela equipe. Porque o que o árbitro colocou na súmula não era a realidade. Tanto que a Procuradoria agora vai denunciar o árbitro. No vídeo provou que aquilo que o árbitro colocou na súmula não foi aquilo que aconteceu. Então, às vezes, hoje tem a súmula eletrônica, claro, e eu acho até um problema essa súmula eletrônica, porque já está lá dizendo o que é, mas existe um espaço para complemento. Você pode complementar a súmula, você pode, se ali naquele item tal, né, que diz que descreve a infração cometida, se você olhar e observar que aquilo não é realmente o que aconteceu, existe um espaço na súmula para você fazer o complemento. Tanto é que nós temos o árbitro vai ser denunciado. E teve aqui um jogo, eu vou tentar transcrever aqui para vocês, teve um jogo em que a bola estava numa determinada área, saiu da área, aí o atacante levantou e o zagueiro chutou o atacante. Quem viu foi o auxiliar. O auxiliar levantou a bandeira, a bola estava em jogo, marcou, aí o árbitro veio e aí marcou o pênalti. Só que, na nossa opinião aqui, ele cometeu um erro, ele deixou de coibir a violência, porque ali foi uma agressão. Não era cartão amarelo. Você imagina a bola fora da disputa de bola, o atleta se levantou, voltando para o seu campo, o zagueiro atrás dele deu um chute nele. Derrubou, a bandeira acusou, foi marcado o pênalti,
mas entendemos que foi uma agressão, não era questão de cartão amarelo. Fora da disputa de bola, intencional, com aquela situação do perigo de causar um dano maior, né? Então, essas coisas que tem que tomar cuidado, que tem que olhar. O árbitro marcou o pênalti, beleza, mas o pênalti não foi uma infração maior, foi agressão. Aquilo é uma agressão. Inclusive, o árbitro está denunciado por causa disso. Como, inclusive, em um outro lance, em que um jogador é expulso, porque ele ia receber uma cotovelada e chutou, na hora que ele desviou, e chutou o adversário. O árbitro só expulsou o atleta que chutou. Ele não observou a questão da cotovelada e deu um amarelo. Ele teve a intenção de atingir, ele teve a intenção de machucar. Entendemos também que é uma violência. Na verdade, ali os dois tinham que ser expulsos. Então, o árbitro tem que estar muito ligado, como foi bem colocado agora. Você tem que conversar com a sua equipe de arbitragem. O que é que você viu? Né? Até essa questão que a Bandeira viu. Esse lance estava perto do árbitro reserva. Então, não é fácil ser árbitro, não, viu? Eu tenho certeza disso, tanto que eu não sou árbitro, né? É muito difícil ser árbitro, porque você tem que olhar tudo, você tem que, apesar de ter VAR, né? Tudo bem que no campeonato aqui não tem VAR, mas o árbitro, eu costumo dizer o seguinte: se um árbitro chega no tribunal e diz eu não vi, eu digo assim, meu amigo, mas você estava lá para ver, né? Se você é árbitro e vai para o jogo, eu não vi isso, então mude, vá ser comentarista, vá ser jogador, porque você está lá para ver. E se você aceitou ser árbitro, você tem que ver, né? Então, essas aqui são algumas das situações, os exemplos recentes agora que ocorreram aqui, que demonstram essa situação. E aqui está justamente algumas coisas que podem provocar a anulação da súmula, né? A súmula pode ser anulada e, consequentemente, o árbitro vai ser enquadrado e vai ser punido, né? Se ele deixar de relatar o que aconteceu no jogo. E, olha, teve aqui a final, aqui tem uma competição chamada Copa dos Rios, e geralmente a semifinal e a final é aqui. São disputados nas calhas aqui dos rios, e a semifinal e a final vem para a capital. A final teve uma guerra campal. Por quê? Porque o árbitro deu o jogo sem policiamento. Eu costumo dizer para o árbitro, meu amigo, você tem o TJD ao seu lado. Se você coloca na súmula, não deu o jogo porque não tinha policiamento, eu não dei o jogo porque não tinha ambulância, você vai ser festejado. Você não está obrigado a correr risco, o árbitro foi agredido. As cenas, até eu devia ter trazido aqui, o Bandeira teve que sair correndo do estádio, que o pessoal atrás dele, olha o perigo de morte, né? Porque o árbitro foi agredido, o Bandeira foi agredido, poderia ter acontecido alguma coisa fatal, né? E o árbitro deu o jogo sem policiamento. Por que ele deu o jogo sem policiamento? Porque o primeiro jogo, a primeira semifinal foi sem policiamento, não aconteceu nada. Aí, então eu vou fazer porque não vai acontecer nada, olha só o que aconteceu. Mas se os senhores olharem, a torcida invadiu o gramado, foi para cima, agrediu, derrubaram aquela cadeira onde fica o delegado. E quem acabou sendo prejudicado? Foi o árbitro. O árbitro foi punido. Os dois árbitros, inclusive, foram punidos, porque a Procuradoria tomou conhecimento que não tinha policiamento no primeiro jogo. Então, não vá correr risco. Para que você vai correr risco? Você tem aqui, olha, tem jogo que diz para ter jogo, tem que ter ambulância, tem que ter policiamento. Sabe? Se tem, às vezes eu costumo dizer que se tem um policial, já inibe. Né? Já inibe. Outra coisa, o policial, vocês sabem que o policial é para dar garantias ao árbitro, não é para conter torcida. Quem contém a torcida são os Sturte, não é isso? Que é a obrigação da entidade de prática desportiva. Inclusive, o árbitro deve colocar na súmula, quando ele chegar no estádio, e só ter o policiamento do campo. Se não tiver a polícia particular, vamos dizer, essa segurança particular, ele deve colocar isso na súmula, porque isso é da regra, isso está na lei, isso está nas normas, no regulamento geral das competições da própria CBF. Então, nós temos que tomar certos cuidados com relação, porque no final, senhores, vai sobrar para o árbitro. Não vai agradar um diretor, não vai agradar o chefe da arbitragem, não, porque no final quem vai pagar a conta sou eu. Né? E é isso que aconteceu aqui. Então, aqui são algumas situações que o árbitro tem que tomar cuidado, estão todas previstas no CBJD. Nós temos aqui, né? A questão da presunção de veracidade da súmula. Você sabe que a súmula é o elemento de prova principal da Procuradoria. A Procuradoria, ela
tem a súmula como a sua maior prova. Então, se a súmula vem rasurada, se a súmula vem com alguma manifestação não pertinente ao jogo, não pertinente a qualquer coisa que aconteceu no jogo, ela está nula. E o tribunal não vai poder punir. Todas essas súmulas que o professor Newton colocou aqui, os atletas todos foram absolvidos, na verdade, nem julgados foram, por falta de provas. Por falta de provas. A denúncia foi arquivada. Claro que a Procuradoria depois foi e denunciou os árbitros. Mas vejam só como a importância do que acontece no jogo é como realmente, né? Os árbitros são os olhos do tribunal. Tanto que ele é a primeira instância. Ele é que expulsa, ele é que dá advertência. Agora, se ele não trouxer elementos para o tribunal punir, ele acaba sendo punido. Justamente por causa dessas situações que ele não traz, como a gente colocou no início, elementos que possam servir de prova. Quando ela diz que é relativa, é porque a parte pode trazer prova contrária, como eu acabei de dar um exemplo agora, que tinha um vídeo do jogo. Então, se não tiver provas, vai valer o que está na súmula. Por isso que a súmula tem que estar bem redigida, bem clara, bem clara. Não adianta você usar muitos termos técnicos da arbitragem, que alguns auditores, claro, pela experiência, vão saber. Essa situação a gente não corre perigo quando os julgamentos são na terceira comissão pela presença do professor Newton, mas nas outras. Então, tem que ser clara, objetiva, indicar o que houve, esclarecer, porque a punição ela pode ser agravada ou reduzida, dependendo do que você escreva na súmula. Como eu acabei de dizer agora, um cidadão foi agredido, ele pegou só amarelo. Dependendo do que você escreva na súmula, vai ser uma jogada violenta ou vai ser uma disputa de bola, ou vai ser uma situação mais branda. Então, ela pode ser, sim, ilidida, mas desde que traga prova. Por isso, a importância de uma súmula bem redigida. Não tenha medo de completar a súmula. Não tenha medo de completar a súmula. Não se apegue só ao que está lá na súmula eletrônica, não. Porque, dependendo do que esteja na súmula eletrônica, vai lhe prejudicar. Ao ler e você entender o que não está claro, não está objetivo, não está esclarecedor, imagina você no tribunal. Nós temos também uma outra árbitra, né, que é a doutora Iris, que está, inclusive, aqui assistindo. Ela é árbitra de futsal, árbitra, inclusive, da Confederação Brasileira também, que também nos ajuda nesses momentos. Mas o que o tribunal não pode fazer é interpretar a súmula. Ah, não, o árbitro quis dizer isso. Não. Aí a defesa vai deitar e rolar, vai pedir a nulidade da prova apresentada pela Procuradoria e, com certeza, a denúncia vai ser arquivada. Aí, adivinha o que vai acontecer? A Procuradoria vai ficar chateada e vai denunciar o árbitro. Mas, apesar da presença do professor Newton e da doutora Iris, não há interpretação. O árbitro quis dizer isso. Não, e até nos ajuda a dizer, o árbitro não foi claro. Paciência. Né? Vamos lá, para outro item aqui. A questão da autoridade em campo. A autoridade do árbitro em campo é com relação à regra do jogo. Né? Ele não pode, como está aí os exemplos, né? Mandar o cara calar a boca, não pode estar armado. Né? A autoridade dele é o cartão, são os cartões. Sabe? É os cartões que impõem a autoridade. É tipo o filho, que o filho você primeiro orienta. Mas aí o filho insiste com a malcriação, você vai ter que dar o castigo. E o castigo são os amarelos. Senhores, o árbitro, eu entendo que é uma figura tão importante, que o árbitro, além dos cartões, ele tem um relatório de súmula. Então, o árbitro não tem que entrar em confusão, não. O árbitro não tem que bater boca. O árbitro tem que, claro, sempre dizer senhor, agora tem que dizer senhora, por favor, por gentileza. Mas se essas expressões não ajudarem, não tem problema. Tem o amarelinho, tem o vermelho, depois tem a súmula. E não esquecendo, o árbitro hoje em dia, ele não pode esquecer que todo quanto é jogo é filmado. Se não for filmado pela televisão, sempre tem um celular. Impressionante como sempre tem um celular. E vai rodar na mídia o que aconteceu. Então, trate com respeito, o senhor por gentileza, a senhora por favor, sabe? Por favor, o senhor se contenha, porque eu vou ter que tomar outras atitudes. Olha, infelizmente, eu vou ter que dar um cartão amarelo, porque o senhor não está se comportando. Olha, o senhor, por favor, vocês, inclusive, sabem, são orientados no curso. O árbitro não tem que entrar em vias de fato, o árbitro não tem que bater boca, o árbitro não tem que entrar armado. A arma do árbitro é o cartão, são os cartões. E é assim que ele vai dirigir o jogo. Claro, porque, como eu falei, tudo é vídeo, e os auditores vão poder saber se o árbitro agiu dentro das normas de boa conduta e de bom relacionamento, ou se ele agiu de forma excessiva, como esses dois exemplos que estão aí na tela.
A autoridade máxima, o árbitro é a autoridade máxima. E vou dizer mais. O árbitro, ele começa a ser a autoridade máxima de uma partida 24 horas antes, e até a entrega da súmula. Nem Jesus Cristo pode mandar o árbitro fazer algo nem o presidente da federação, ou confederação, associação que seja, pode dizer ou interferir em qualquer coisa da decisão do árbitro. Como eu falei para vocês, as decisões dos árbitros são terminativas. As decisões que ele tomou em campo, elas não mudam, nem o TJD pode mudar. Então, a partir do momento que você foi escalado, você passou a ser a autoridade do jogo. Então, você pode, inclusive, expulsar o presidente da federação, ou da associação, ou da confederação. Ninguém pode chegar para você e dizer o que tem que fazer. E se fizer isso, coloque, não, você não vai bater boca, eu sou autoridade. Não, não é isso, eu acabei de falar dos excessos. O árbitro, ele só vai ouvir, depois vai relatar. E pronto, acabou-se. Essa é a autoridade máxima. Se ele for impedido, se ele for... Ninguém pode interferir em qualquer situação, nem um delegado de partida, nem um presidente de associação ou de confederação. Então, por ter essa autoridade, você tem que estar bem para o jogo. Você tem que ter se alimentado bem, descansado bem, estar com a regra na cabeça, porque é tipo quando alguém vai fazer uma prova. Se você está bem preparado, você vai fazer com tranquilidade. Por isso que o próprio código diz que você deve comunicar se não está em condições de atuar naquela partida. Porque imagine a figura central de um jogo de futebol, o árbitro. E ele está sujeito a punições severas por não ter atuado dentro da regra. Então, descanse, se alimente bem, espiritualmente, respire fundo, vá para o jogo sabendo que você é a autoridade máxima, mas você não é o rei. Você não pode matar, né, e nem mandar matar. Então, faça valer a sua autoridade. Eu aprendi na minha vida que quem tem autoridade não é aquele que grita, né? É aquele que sabe convencer a pessoa a impõe a sua autoridade só pelos seus atos e pelo seu comportamento. Aquele que grita não impõe autoridade. Então, vá para um jogo tranquilo, estude sempre, se prepare para o jogo e vá e sabendo que você tem tudo para... E o seu objetivo sempre é fazer aquele jogo um espetáculo. Porque futebol é um show, futebol é um espetáculo. Quando você vai para o teatro, você vai para um show, é a mesma coisa o futebol. E você é o maestro. Você já entendeu essa obrigação, essa importância? Você é o maestro, você é o diretor, você é o diretor de arte, diretor de elenco, né? Então, você tem que estar bem para aquela partida. Isso é o mais importante. Temos aqui algumas situações, né, como a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né, por entender, analisando, como eu acabei de falar para vocês, que o árbitro usou força excessiva ao empurrar o atleta. Você viu aí a situação? Ele está empurrando o atleta, o STJD entendeu, para poder ter livre de atuação. E não é assim que se faz. Por favor, o senhor se afaste. Por gentileza, o senhor pode se afastar? Porque eu digo, o árbitro pede, ele é autoridade, mas se você não souber usar, se você não souber ser autoridade, você perde a autoridade no jogo. Você sabe disso, vocês que são árbitros sabem que dependendo da primeira marcação que você faça, você vai perder o controle do jogo ou não. Então, eu sempre digo, haja como você gostaria que as pessoas agissem com você. Você não gostaria que um atleta chegasse e saísse ele empurrando porque ele quer bater a falta, né? Então, isso é uma questão até de educação, né? Todos aqui foram bem educados em casa. Então, o dano moral. Nós temos, inclusive, recentemente passamos por uma palestra do STJD, muito preocupado com essa situação da honra. Inclusive, nosso relatório do ano passado, relatório geral, foi o artigo mais aplicado. E olha que nós somos o TJD de 14 federações, 2 ligas, 2 associações e o Peladão. Nas 14 federações, o artigo mais aplicado, que foi mais aplicação de condenação, foi o 2430. E isso se tornou uma preocupação no país. Então, senhores, é mais do que nunca o cuidado ao relatar. Se você se sentiu ofendido, você, ao relatar o que aconteceu, você deve colocar na súmula: me senti ofendido na minha honra.
me senti ofendido. Coloque isso na súmula, porque existe uma linha tênue entre ofender e reclamar. Se você não colocar na súmula, porque isso é algo personalíssimo, né? Está na Constituição, está nos códigos, a questão do dano moral, da ofensa, de se sentir ofendido. Como o próprio foi colocado aqui agora o professor Newton, se eu chamá-lo de feio, ele não vai ficar chateado, né? Porque ele é bonito, né? Então, é a mesma coisa. Então, às vezes, uma ofensa para você pode não ser para mim, não é? Por isso que você deve relatar, sim, se você se sentiu ofendido na sua honra. Sentiu ofendido, me chamou disso, chamou daquilo, relate e coloque. Porque aí ele vai ter esta punição no que diz respeito ao 243F do CBJD, ou ele vai para o 258, né? Se eu não me engano, 258, que é reclamar, e a punição pode ser até advertência. Claro que a Constituição também permite a livre manifestação, né? Existe um detalhe. Professor, marque isso direito. Professor, eu acho que não foi pênalti. Marque isso direito, filha da puta. Então, ladrão safado. Aí já é uma outra situação, não é verdade? E o que é interessante que eu quero colocar para os árbitros é que, não só na esfera esportiva, senhores, não só na esfera esportiva. Essa aqui, inclusive, foi uma última decisão nossa, né? Aqui da terceira comissão, do professor Newton, quando ainda a doutora Thais era membro hoje ela é suplente do Pleno, em que houve a condenação aí por a questão de uma ofensa, né? Agora, o que é interessante, senhores, é que esta situação, não só na justiça esportiva, você pode ir à justiça comum. Os tribunais, né? Isso aqui é uma outra decisão, em que houve também a questão isso aqui já foi grau de recurso e tal, e houve a punição, R$2.000 e coisa e tal. Mas olha só, uma questão de um dano moral, ele pode ser ressarcido na justiça comum. Eu trouxe aqui uma decisão, o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele já reconhece como dano moral. Os diversos juizados, eu tenho nesse livro aqui que foi mostrado, eu tenho inúmeras decisões de vários estados, do Rio, do Paraná, enfim, onde mostra a condenação do agressor. E essa condenação, quando eu falo agressão física, você pode ir na esfera penal e na esfera civil. Mas, ao dano moral, o árbitro ele pode ir à justiça comum. Ele não está... Claro, vai a entidade, o causador, o atleta, ele vai ser punido pela justiça esportiva. Mas é ali para a jurisdição da justiça esportiva. Mas o árbitro ele pode ir à justiça comum, pedir um ressarcimento do dano moral. E, os senhores, eu tenho inúmeras decisões. É algo absurdo no país como isso tem ficado comum. A própria associação dos árbitros, né? Ela deveria ter um árbitro para assistir aos árbitros, não só na justiça esportiva, mas principalmente nesse momento, nessa situação. Nós aqui temos um grupo de defensores em que a gente colocou à disposição do árbitro, se ele quiser ingressar na justiça comum, para ter um ressarcimento. E o ressarcimento é de R$2.000, de R$10.000, é de R$80.000, é de R$40.000. Não estou falando para você só para o cara ser condenado a pagar a cesta básica, não. A condenação são em valores. Claro, você sabe que a justiça, o juizado, ela tem uma limitação, mas a condenação é em pecúnio. A justiça está condenando sim, porque nós temos que acabar com aquela história que no futebol pode tudo. Qual é o direito que uma pessoa tem de lhe ofender? Você é um ser humano, como o outro. É a mesma coisa se você está andando na rua, alguém passa por ti e diz, seu filho da puta. Pô, tu vai pra porrada, né? Tu vai pro palco, cara. Aí o árbitro não pode fazer isso, que perde a razão. Aí o árbitro tem que colocar na súmula. E ele tem, eu tenho incentivado os árbitros aqui locais, sempre que eu tenho possível, dizer, meu amigo, vá à justiça comum, vá ser ressarcido desse dano moral que você sofreu, para poder, inclusive, ajudar a acabar isso. E isso tem sido constante, senhores. Então, os árbitros não devem se limitar ao jogo. Terminou o jogo, fez a súmula, houve a condenação, pega tudo isso, entrega para o advogado e vamos para a justiça. Vamos ser ressarcidos. Isso vai acabar. Isso, como eu falei, inclusive,
uma campanha da Justiça Desportiva no Brasil para acabar com essa situação. As punições têm sido cada vez mais severas. Mas, senhores, fiquem atentos que você tem o direito, já consagrado pela instância superior da justiça desse país, de que o árbitro tem sim, e não é pelo árbitro, né? É pela pessoa. E como está aí bem dito, recurso especial, ação de indenização por danos morais, agressão física e verbal moral. Árbitro, partida de futebol, responsabilidade civil, jogador ato ilícito, configuração. Está aí. A instância superior da justiça desse país entende sim que cabe o dano moral, que cabe o ressarcimento. E como eu disse, se os senhores começarem a agir dessa maneira, não só que vai ganhar um cascalho, né? Mas vai fazer com que isso acabe. E não tenha dúvida nenhuma que não existe punição maior do que aquela que dói no bolso. A gente pode punir aqui uma pessoa 30, 60, 120 dias. Passou esse período, daqui a pouco ele está jogando de novo. Mas se você a punir, a pena for pecuniária, é uma outra situação. O cidadão nunca mais faz. Então, senhores árbitros, levem isso a sério e comecem a buscar esse ressarcimento aí na sua cidade, vá ao juizado, pedir para a associação de árbitros constitua um advogado para lhe ajudar nessa situação. Está aí o recurso, que inclusive teve recurso, tá, e foi mantido, né, pelo STJD, a gente confunde, né, o Superior Tribunal de Justiça, e que manteve, então, a decisão em que... E por causa desta decisão, existem várias outras em todo o país. Se os árbitros começarem, né, e essa condenação foi em 25 mil. Se os árbitros começarem a fazer isso, senhores, eu não vejo, eu fico revoltado quando chega uma súmula aqui no TJD, quando chega no pleno, inclusive, nesse livro meu tem várias decisões nossas, eu fico extremamente revoltado, porque eu não vejo, senhores, qual é o direito que a pessoa tem para se comportar desse jeito no... Parece-me que tivemos um probleminha com a conexão do Dr. Edson. Caiu a conexão dele. Isso. Vamos aguardar só um pouquinho que ele já retorna, tá? Calma. Nós temos dois aparelhos. O microfone de Dois Cleber. aparelhos próximos, doutor. Opa, Ok. melhorou, né? Não sei se vocês viram a parte final, em que eu disse que essa condenação foi em 25 mil. Eu não vejo qual é o direito de qualquer pessoa ofender outro, seja onde for, quanto mais no campo de futebol. Nós temos que, de uma vez por todas, acabar com essa história de que no jogo, seja no campo de futebol, seja no basquete, em qualquer evento esportivo, tudo pode. Não pode, não pode. A justiça comum, a justiça desportiva já entendeu isso e a justiça comum também, que não pode. Então, não deixem isso passar, porque aquele árbitro, aquele cidadão, aquele dirigente, ou aquele Nós temos dois aparelhos próximos do doutor, é por isso que está dando essa interferência. É o microfone da doutora aqui, isso. Isso, ok. Então, senhores, é isso, né? Eu agora não perdi até a tela aqui, mas acho que vocês viram, né? A última decisão aí, não foi? Vocês estavam no ar, né? Sim. Pela 14. Sim, doutor. Isso. Então, todo mundo viu e acompanhou. E é isso, senhores. Só para a gente terminar, está aqui. Então, é isso. Estou eu e doutor Newton sempre à disposição dos colegas, sempre que for necessário, sempre que entenderem necessário, não só no momento da palestra, mas no momento dos nossos contatos aí, falar diretamente comigo, com o professor Newton. A gente gosta muito do que faz, e quero dizer para vocês que o professor Newton
é o único membro desta casa e presidente de uma comissão que não é advogado. Mas pela qualidade dele, ele só vem enriquecer o nosso TJD. Até por causa desse doutorado que ele está fazendo, ele queria se afastar. Eu falei, doutor, quem entra não sai. Então, o senhor vai continuar aqui conosco, vai participar online, já vai participar da próxima sessão presencial, que eu já soube, né? Então, a gente não abre mão. Senhor, estou sempre à disposição, obrigado pelo convite, a gente ama o que faz, né? A gente gosta muito disso aqui e saibam que sempre que precisarem ou sempre que necessitarem, a gente está sempre à disposição. Acompanhe a gente lá no nosso Instagram, que é publicado várias decisões, inclusive com relação à arbitragem, tem sempre um evento, uma coisa ocorrendo. A gente, inclusive, transmite ao vivo as sessões do nosso tribunal pelo nosso site ou pelo YouTube. Hoje, se você for lá no YouTube e colocar TJDAM, você tem todos os nossos julgamentos lá, você pode assistir, acompanhar. E é isso. Muito obrigado. Estamos à disposição aqui. Aproximadamente um ano atrás, E agora? Ó a aproximadamente caixinha, doutor Edson. Eu desliguei o microfone para poder ouvir os colegas aí. está aparecendo para a gente aqui a sua tela, doutor. Ok, voltou. Fechei aqui. Aproximadamente um ano atrás, um pouco mais, eu recebi um convite para mim participar de uma palestra de futsal. E eu falei para o amigo que eu iria participar. E eu participei daquela palestra e, por coincidência, o palestrante era o Dr. Edson Rosas. Nós estamos mais ligados ao futebol. Mas aquela palestra do futsal, ela me chamou tanto a atenção, mas tanto a atenção mesmo, meus amigos, que antes de finalizar aquela palestra, eu já o convidava, o Dr. Edson, a participar do nosso projeto. E esse amigo que me enviou o convite, ele foi muito importante para nós estarmos aqui hoje. E nos últimos dias, quando eu conversava com o Dr. Edson, com o professor Newton, ajustando o tema, ajustando a aula, ajustando o horário, os senhores me desculpem a maneira que eu vou falar, mas me deixou arrepiado com a simplicidade de vocês, com a humildade. Eu enviei uma mensagem ao Dr. Edson e menos de 2 minutos ele não retornou a mensagem. Ele ligou. E quando eu vejo na tela do meu aparelho o nome dele, eu falei, meu Deus, o homem está me ligando. É verdade? E eu conversei com o Dr. Edson aproximadamente uns 3, 4 minutos, ajustamos tudo certinho. E lembram daquele colega que me enviou um convite para participar da aula do futsal? Eu liguei para ele. Chamei ele e ele falou, Naildo, fica tranquilo. O Dr. Edson é isso aí mesmo. É uma pessoa simples, uma pessoa humilde. E independente do cargo que ele ocupa
ele está sempre ao lado do futebol, ele está sempre ao lado da arbitragem. Ele é um defensor da arbitragem. Aí, meus colegas, quando eu falei um pouquinho atrás de humildade, quando nós ajustamos o tema, ele me falou: vamos convidar o Newton para participar com a gente, porque o Newton foi quem fez o livro comigo e eu quero que ele participe. E eu não poderia, eu não falo eu falo a associação. A associação não poderia recusar este convite. E os colegas que estão presentes puderam presenciar uma aula, um bate-papo em alto nível, como aqueles que nós temos todas as nossas aulas. E eu fiquei observando durante todo o momento. O professor Newton, ele me chamou muito a atenção a maneira de falar do relatório. O carinho que ele fala que o árbitro precisa ter um relatório bem feito. O Dr. Edson, onde ele cita alguns artigos do CBJD que podem punir o árbitro caso tenha um relatório mal feito. Dá para a gente ver no olho dele o brilho aquela vontade de estar ao lado do árbitro. Quando ele falou que o árbitro, se não fizesse uma partida por falta de segurança, porque não tinha policiamento, porque não tinha a ambulância, eu não sei se os colegas perceberam, mas ele deu um sorriso quando ele fala: o tribunal, este tribunal está ao lado de vocês. Quantos presidentes de tribunais estaduais nós temos igual o Dr. Edson? Nós podemos contar nos dedos de uma mão. Aqui, ó. E não vai fechar uma mão. Eu tenho certeza disso. Então, eu tenho eu tenho certeza que hoje nós trouxemos aqui as pessoas certas para o tema. Dr. Edson, sempre que ministra essa aula para a gente, nesse tema, sempre é o doutor Jurandir Ramos, procurador do STJD. E quando nós conversamos, que eu falei seu nome, ele falou para a gente: olha, vocês estão em boas mãos. E como não trazê-lo aqui hoje? Não trazê-los? Nós nos sentimos muito, mas muito orgulhosos de tê-los com a gente. Gratidão sempre. Meu amigo, muito obrigado. Você vai me deixar emocionado, né? Mas é que a gente faz isso com amor, né, professor? E só para dizer para vocês que eu comecei na Justiça Desportiva sendo advogado da Associação de Árbitros. O primeiro caso que eu fui à Justiça Desportiva foi para defender um árbitro. Dali eu fui convidado, terminada a sessão, graças a Deus conseguimos absolver o árbitro.
fui convidado para ser auditor, e aí começou. Mas eu acho, senhores, na minha opinião, que o árbitro dessa relação toda, de clube, de federação, é a ponta mais fraca. Porque é muito fácil terminar um jogo e ninguém dizer, meu time jogou mal. O cara vai dizer que o árbitro errou. Então, por entender dessa maneira, o professor Newton é meu mestre. Por isso que o meu mestre é um árbitro. Tá? Eu admiro muito essa coragem de ser árbitro. Eu não teria coragem de ser árbitro. Eu não teria mesmo, eu teria pro pau, ia brigar, pegar a cadeira. Mas eu acho que é por isso que a gente sempre aqui no tribunal, a gente está do lado do árbitro. Não tenha dúvida que a gente está do lado do árbitro. E como estando do lado do árbitro, a gente também pune árbitro. Mas uma forma de como você corrige seu filho, né? Você não pode deixar de dar um corretivo para o seu filho, né? Então, muitas vezes, até dói em você, aí você tem que dar o castigo para o seu filho. Mas, graças a Deus, a gente tem aqui excelentes árbitros. Excelentes árbitros. Tanto que 2 deles fazem parte do tribunal. Mas muito obrigado pelas suas palavras, meu amigo. Você me deixou emocionado. Também agradeço, Nailton, suas palavras aí. Nossa, é um prazer estar aqui, né? Falar sobre esporte, falar sobre esse trabalho que nós fazemos junto ao TJD no Amazonas, junto com várias federações. O doutor Edson citou, são várias federações que compõem o TJD. Tem o atletismo, tem o basquete, tem o futsal, tem o handebol, tem o judô. Nossa, tem várias, até esqueço aqui de mencionar. Doutor Edson, já tem uma pergunta ali para o senhor. Eu vou ler aqui, se me permite, a questão do procedimento em relação à agressão física ou dano moral à equipe de arbitragem durante uma partida. É válida somente ao futebol profissional? Isso é válido também ao futebol amador? E se for, qual o procedimento que o árbitro central ou assistente deve para procurar seus direitos? Isso vale até para a disputa da bolinha de gude. Quanto mais para o futebol, para o vôlei, para o basquete. Hoje mesmo, a doutora Kathleen, né, que é a nossa subprocuradora-geral, inclusive, semana passada, foi nomeada como auditora do STJDU universitário. Ela mesma hoje me preparou uma denúncia em que, no basquete, né, o árbitro foi agredido. Ela vai ser pautado. E o procedimento é esse que eu falei. Além da súmula para ir para a justiça desportiva, as associações de árbitros, elas têm que ter um corpo jurídico. Elas têm que ter um advogado. Porque você pega não só o que você colocou na súmula, não só a própria decisão do Tribunal de Justiça, e leva isso no juizado mesmo de pequenas causas. Claro, dependendo do que ocorreu, estou falando a questão de uma ofensa. De uma agressão, você vai à justiça comum, vamos dizer assim, até para pleitear uma indenização maior. Mas o que é mais importante é que a instância superior da justiça comum reconheceu que o árbitro sim tem direito ao ressarcimento do dano moral. Quanto mais o dano, né, da agressão. Mas esse é o procedimento, é que cada associação tem o seu corpo jurídico. Aqui em Manaus, nós disponibilizamos 6 advogados, que são 6 defensores dativos, e se o árbitro quiser, eles farão esse trabalho gratuitamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Newton, ao professor Newton. Professor, eu sei que nós não podemos colocar algum tipo de palavra no meu relatório. Por exemplo, em um tumulto, em uma briga, o atleta desferiu um soco em outro adversário. Eu sei que eu não posso colocar a palavra o atleta agrediu o adversário. No meu relatório eu preciso ter uma clareza. Mas por que não? Por que você não pode colocar isso? Porque você que está vendo o ato. A tua interpretação foi o quê? Foi agressão? Foi uma bajulação? Passou a mão no rosto? Ou deu um tapa? A ação daquele ator agora no Oscar lá. Sim. O ator se aproximou e fez uma carícia no rosto do comediante. É a tua visão. Então, por que não falar agressão? É você que está vendo, você está perto da ação.
Então, quando eu digo para enriquecer de detalhes, é falar, colocar o que você viu, o que você percebeu daquela situação, o que você sentiu daquela ação. Sim. Então, sim, não há problema em colocar o termo, usar o termo agressão. Porque O aqui, exemplo que o Dr. Edson, me permita, o sim, exemplo que o Dr. Edson deu ali, que fora do lance o jogador se levantou, estava retornando e o zagueiro veio e agrediu. O bandeirinha viu. Foi agressão, não foi um empurrão. Então, relatar o que você percebeu, o que você viu. Isso é extremamente importante. sim, mas assim, a minha pergunta é no sentido, um exemplo, no meu relatório, houve lá a agressão. O atleta de número 5 desferiu um soco no seu adversário de número X, acertando no rosto do lado direito da face. Em seguida, ou após, o mesmo foi atendido pelo médico de sua equipe ou pelo médico da equipe adversária e foi retirado de ambulância até o hospital, até o atendimento médico mais especializado. Esta seria a forma mais correta? Ou eu poderia colocar o atleta agrediu com um soco o seu adversário no rosto? Qual seria a forma mais correta? Veja só, você nos deu um exemplo de uma ação de algo bem grave. Né? Se um atleta é retirado de campo com uma ambulância, a ação que ele recebeu foi algo bem grave, bem sério. Então, isso vai refletir na compreensão pelos auditores no momento do julgamento. Saber que um atleta foi agredido, caiu, levantou e saiu andando, continuou o jogo, é uma coisa. Então, foi agredido. Mas foi agredido, saiu inconsciente, saiu com respirador, foi para a ambulância, foi carregado, foi usado um desfibrilador. Olha a gravidade da ação. Então, sim, quanto mais, novamente, quanto mais informações, né, a comissão receber lá no momento do julgamento, o procurador, enfim, na denúncia, quanto mais informações, mais rico for o relato, melhor para nós. E você não está omitindo, você não está mentindo, só não aumente. Então, o jogador caiu e rolou 10 vezes. Não, caiu uma vez, caiu. Não é para aumentar, não é para diminuir, é para relatar o que realmente aconteceu. Isso é muito importante. Né? A omissão é ruim, mas o aumento da situação também é ruim. Tá para ambos os lados. Então, é só relatar o que você realmente viu. Ah, me falaram que... Não, eu não vi. Não posso colocar na súmula que alguém viu lá fora. E como o doutor Edson bem frisou, hoje, todo esporte hoje, em qualquer local, tem 10, 20 celulares ali gravando, escutando, que alguém vai ter acesso, alguém vai usar. Então, você colocou algo ali que realmente não aconteceu, como o doutor Edson deu exemplo ali, que os árbitros serão denunciados porque o vídeo provou algo que eles relataram que não ocorreu, isso é sério também. Relatar o que você viu, com mais detalhes possível. Isso é importante. Nessa parte eu sempre falo para os meninos, para os nossos meninos, que nós precisamos fazer um relatório rico em detalhes, porque quem vai julgar não viu a partida, não viu o lance. Então eu preciso detalhar com mais clareza, com mais riquezas. Quanto mais riquezas tiver o relatório, quem vai julgar, a comissão que vai julgar, eu também faço parte da comissão aqui na cidade, então nós que vamos julgar, nós vamos ter uma clareza melhor do que aconteceu no lance, o que aconteceu naquela partida, para poder julgar conforme determina o CBJD. Isso você tocou num ponto, e novamente eu vou usar palavras do Dr. Edson, você tem que chegar para o seu trabalho, né? Vamos pensar que nenhum árbitro aqui vive só disso, né? Todos têm sua profissão, eu sou professor universitário e tudo mais. A arbitragem para mim é a brincadeira, né? A cachaçinha que não pode faltar no final de semana. Então, eu não consigo viajar bem hoje, mas não ganho, enfim, arbitragem é um bico. Mas se eu vou fazer da melhor maneira possível. Como o doutor Edson comentou, eu tenho que estar bem na hora, tem que estar atualizado com as regras, tem que estar uniformizado. Isso, inclusive, faz parte, né,
de itens que você pode ser denunciado se você não chegar equipado. Equipado é com o teu material de trabalho. O CBJD fala isso também. Então, você tem que estar pronto para isso, com a mente focada no teu trabalho. Ginásio cheio, torcida contra, time da casa perdendo, você no meio da quadra ali, futsal, vôlei, basquete, a torcida está assim em cima de você. E você começa a olhar para os cantos, para a torcida que está agressiva, que está falando alto, e você perde algum lance. Então, eu tenho que pesar bem, né, o que eu quero como árbitro. Eu vou fazer o meu melhor. Sábado, de manhã cedo aqui, né, na marcha, eu vou fazer o meu melhor possível durante a prova, eu vou estar focado na prova. Durante 2 horas eu tenho que ficar vendo os atletas marchar. Antes eu posso pensar em outra coisa, depois posso pensar em outra coisa, mas durante a ação como árbitro, eu tenho que estar focado no meu trabalho, né, para poder prestar atenção. Na brincadeira que eu fiz ali do vídeo, eu passei 2, 3 vezes, mas o lance na quadra, na piscina, seja onde for, passa uma vez só. Daí eu vou me remeter, o Geraldo, colega nosso de São Paulo, está aqui do atletismo, ele conhece um ex-árbitro, já faleceu, o professor Pisani, ele falava, olhos de lince. O árbitro deve ter uma capacidade visual, uma capacidade de memória muito grande para olhar, passou o lance, mas ele vai continuar lembrando, vendo, visualizando, relembrando aqui. Então, essa capacidade, olhos de lince, usando as palavras do professor Pisani, todo árbitro deve ter. Vai procurar desenvolver em si para usar durante a quadra. É prestar tanta atenção que mesmo de olho fechado eu estou vendo o lance aqui, ele chutou, fez isso, e vou relatar. Então, esse poder de concentração é fundamental, né, para poder relatar, porque o lance não vai, ei, voltem de novo aí, se batam, se machuquem aí, quero ver de novo para relatar, mas façam igual. Não vai acontecer isso. Tá? Pedir para repetir. Sim. Eu estou vendo aqui que está o Edmar, que é o árbitro eu vi mais tempo de arbitragem aqui, e a gente, claro, há anos já vê as súmulas deles, são extremamente bem colocadas, bem objetivas, ele chega até a fotografar no caso de se jogar uma lata, uma garrafa no campo, um copo plástico, só para dar um exemplo, que é justamente o que a gente falou, ele relata o que viu, né? E as súmulas deles são bem claras, bem objetivas, né? O Edmar tem essa experiência, claro, né? E eu estou falando da época que a súmula ainda era manuscrita, né? Mas ele traz esses elementos. Edmar, boa noite. Ele traz esses elementos para o tribunal, né? Como eu falo, o árbitro são os olhos do tribunal, né? A gente não tem como... Tem uns filmes que o cara pegava assim na cabeça do outro, o Spock, né? Ele pegava assim na cabeça do outro, aí via a vida do cara todinha, né? Então, não sou tão antigo assim, não. Tá certo. Não tem como pegar a cabeça... não tem como pegar a cabeça do árbitro e fazer isso. Então, ele tem que aclarar para a gente ali, né? Então, só para aproveitar que o professor não está falando isso, eu vi aqui o Edmar e ele tem esse detalhe, ele fotografa, ele para o jogo. Se tiver alguém aqui na arquibancada que nosso estádio Arena, mas nós temos 2 campos que foram feitos tipo campo de treinamento para a Copa do Mundo, então as pessoas acabam ficando muito próximas, né? Se o cidadão estiver lá gritando, ele para o jogo e só continua se tirarem o cidadão do campo. E se identificar, ele coloca na súmula. Então, essa é a autoridade do árbitro. O cidadão está atrapalhando o jogo. Ele para o jogo, chama o policiamento, chama o delegado e pede, olha, só tiro. E senão eu não vou continuar o jogo. E tiram, porque sabe que o Edmar é chato. Aí tiram, entendeu? Então, e ele coloca isso na súmula. Falando de tal, pertencente ao diretor, teve ao clube tal. Então, como eu estou dizendo, aí quando a gente olha a súmula, a gente visualiza o que aconteceu, né? A gente tem condições de ver o que aconteceu, né? Então, é isso que o professor Nilton está querendo insistir. Coloque, não exagere, até porque tem vídeo, mas seja objetivo. Aconteceu isso, parei o jogo tal minuto, que o cidadão falando de tal, da equipe tal, né? Para você ter uma ideia, nessa confusão que eu disse para vocês da Copa do Rio, um atleta profissional tinha um irmão jogando. A Copa do Rio é uma competição amadora, né? Eu nem me lembro qual foi a final aqui, dois times do interior. Um atleta profissional, que o irmão dele, que é lá dessa cidade, ele nasceu nessa cidade, ele estava no estádio assistindo o irmão, que quando começou a confusão, foi o município dele, ele entrou em campo para agredir. Era semifinal, professor. Canutama e Capiranga. Isso, o árbitro reconheceu. Isso, o árbitro na final, na semifinal, o árbitro reconheceu. Canutama e Capiranga. Isso.
Aí o irmão dele jogava no time, que a torcida invadiu, ele invadiu também. O árbitro viu, colocou ele na súmula. Senhores, ele pegou 120 dias de suspensão. Um atleta profissional que não estava no jogo. Assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Geralmente o árbitro de campo é o árbitro o que acontece aqui? Árbitro de futsal e tal. Então ele está ali no estádio, aí o cara está lá, às vezes. Eu já tive assim, por exemplo, eu já tive o namorado de uma atleta de handebol que joga basquete. Ele estava no estádio torcendo pela namorada e começou a xingar o árbitro. O azar dele é que o árbitro também era do basquete. Aí ele botou na súmula, o cara foi punido pelo TJD do basquete. Não é porque eu não estou no jogo que eu não posso ser. Eu não estava como jogador, estava como torcedor. Não existe isso. Você é federado, você é jogador em qualquer lugar do mundo, nem que seja no shopping. O cara passar por você e dizer: olha aquele ato ladrão. Não é problema, você vai fazer uma ocorrência do que ocorreu e vai mandar para o tribunal também, porque você identificou. Né? Então, acabo falando demais. Vai lá. Não, era isso. Obrigado, doutor, pela participação. Edmar, eu vi ali, ele sempre está presente aqui. Acho que eu respondi. Clareza. Não aumentar, não diminuir. Clareza. Ser objetivo, mas com detalhes. Isso nos ajuda muito. Quando eu falo, nós temos o nosso grupo de estudos, professor Nilton, doutor Edson e os colegas presentes. Nós temos aproximadamente 120, 130 árbitros de vários estados do país. E quando eu falo no grupo que por aqui, nesse projeto, só passa os melhores de suas áreas, hoje, mais uma vez, eu quero dizer, vocês são muito bons. Dá para ver no professor Nilton, a hora que ele fala, você vê a alegria, a felicidade dele falando. O doutor Edson a gente vê o quanto ele se empolga, quanto ele fala da arbitragem. Cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu tenho certeza que conseguimos trazer hoje aqui pessoas à altura desse projeto. Eu não tenho dúvida. Seremos eternamente gratos a vocês por nos proporcionar este momento. Trazer com clareza tudo que um árbitro precisa. Eu sempre falo que eu posso ir lá dentro de campo, nas 4 linhas, e fazer uma bela partida. Mas se eu não fizer um bom relatório, eu estraguei todo o meu trabalho. Seremos eternamente gratos a vocês, tá? E para a gente finalizar, meus amigos, eu não poderia deixar de chamar outra pessoa, Dr. Edson e Dr. Nilton. Cada aula a gente termina com um participante. E hoje eu não poderia deixar de convidar aquele que me enviou aquele convite há um ano atrás para participar da sua aula. Meu amigo Fábio Santos, Salvador, Bahia, por favor. Presente, Naildo. Boa noite aí a todos. Tudo bem, Naildo? Estão me ouvindo aí bem? Sim, tudo bem, Fábio, muito bem. Sim, professor. Pronto, eu acho que, primeiramente, né, a gente agradecer a doutor Edson, né, vamos dizer, virtualmente, pela remessa daquele compêndio, daquela legislação que tem a ver muito com arbitragem.
que essa daí que a gente teve, nós solicitamos também para que o nosso Naildo recebesse aí, né, diante da associação. É um prazer em ter aqui os doutores Newton e o doutor Edson. E o doutor Edson, em particular, nós nos encontramos naquele congresso da UFB Brasil. O senhor lembra, doutor Edson? Foi uma responsabilidade muito mais além, né? Porque ele falou sobre legislação aplicada não só à arbitragem, mas equipes, porque lá no caso era uma liga de futsal norte e nordeste, né? E logo depois eu fui, eu não digo nem, eu fui dispor, eu fui falar sobre a atualização das regras de futsal, que a gente também tem essa duplicidade, aliás, muito mais além do futsal, né? O futsal, além do campo, tem o futsal, beach soccer, futsal, hand, vôlei, a gente sempre é ligado a essas modalidades, né? Mas realmente eu fiquei com grande responsabilidade. Foi muito, eu demorei um pouco para dar uma equilibrada, porque eu falei, caramba, o doutor Edson explanou de uma forma muito assim, tranquila, né? Eu acho que o Naildo aí expôs tudo, tanto ao doutor Newton, que eu conheço, porque a gente acessa algumas decisões lá do Tribunal do Amazonas, né? E a gente vê os dois ali atuando, a gente fica aprendendo, né? Porque inclusive, uma postagem hoje que eu fiz, né? Um árbitro ele tem que ir muito mais além das 4 linhas, né? Ele não pode estar bitolado meramente aquela área que demarca o espaço da competição. Eu falo competição que pode ser qualquer modalidade desportiva, né? E a simplicidade, o compromisso, o comprometimento que ambos têm, né, em estar passando os seus conhecimentos com simplicidade, com objetividade e, acima de tudo, sem complicar muito, sem muitas palavras rebuscadas, né? Adequando a linguagem ao público ao qual está se falando, né? E a mensagem que eu deixaria para os meus colegas árbitros, que a gente procure não ficar limitados meramente às 4 linhas, que nós sejamos muito mais que isso. Leiamos situações pertinentes a nós árbitros, e eu acho que não vou falar mais nada, porque dessa vez eu vou dar uma do Naildo, que daqui a pouco eu vou me emocionar também, porque até hoje eu revejo aquela palestra do doutor Edson. Muito obrigado aí por aceitar o convite da Associação Litoral, né, que o Naildo e me permita fazer esse agradecimento. Muito obrigado mesmo, sinceramente. Gratidão pela humildade de ambos. Ô, Fábio, muito obrigado pelas suas palavras. Claro, o Naildo também. Vocês estão me deixando emocionado aqui, pessoal. Estou ficando já... a gente faz isso de amor e estou sempre à disposição, senhores. Até para uma conversa, se quiserem me ligar para conversar sobre essas situações, qualquer colega que está aqui assistindo, é só disponibiliza, não tem problema. A gente faz isso, mas muito obrigado mesmo, viu? Nossa Senhora, eu fico até sem ter muito o que falar, porque vocês me emocionaram. Muito, muito obrigado mesmo. A gente faz isso de coração. O Sr. Newton também é uma pessoa que, apesar de ser um árbitro de Olimpíada, ser um árbitro de competição mundial, ele está sempre à disposição do PJD. E obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu vou levar isso aqui hoje para minha família, para meus filhos. E muito obrigado. Eu também quero agradecer, gente. Nossa, Fábio, Naildo, os colegas, a presença dos colegas aqui.
Então, é sempre um prazer estar aqui falando sobre algo que a gente gosta, né, como eu sempre comento com os colegas, não é trabalho, é um prazer mesmo. Né? Eu acho que a gente dá um jeito ali no horário, nos locais, tudo mais, fuso horário, enfim, vamos levando. Quando houve o convite, nossa, eu só ajustei a questão do horário aqui, mas agradeço muito o convite, nossa, e as palavras dos colegas aqui, estamos à disposição. Qualquer tema, qualquer momento aí, questão de planejar, a gente dá um jeito de fazer. Obrigado. Obrigado ao Dr. Edson, ao professor Newton, aos colegas da sala. Para a gente encerrar mais esse momento ímpar do nosso projeto, eu gostaria que todos abrissem os seus microfones para nós podermos encerrar com uma salva de palmas, por favor. Valeu,